Bem, galera, nesse vídeo a gente veio falar do livro Como Ler Livros. Todo mundo acha que sabe ler livros até se deparar com esse livro do Mortimer Adler. Por quê? Quando você pega um livro de ficção, é uma coisa, mas quando você vai pegar um livro histórico, um livro filosófico, a compreensão do livro deve ser diferente. Então, nesse livro, ele não é só um guia de leitura. O autor ele tenta buscar e trazer o leitor para a discussão dos grandes pensadores da civilização. O autor também ele fala que a arte de ler consiste em elevar o espírito da pessoa. Então, você saber ler e seguir esses 4 níveis que ele explica no Como Ler Livros é um jeito de você elevar seu espírito e entender melhor o autor e colocar o autor também para discutir com outros autores. Eu vou ler uma parte no livro agora que ilustra um pouco o que a gente está falando. Está na página 36 do livro. Ele fala assim: evidentemente, quando o professor lhe responde algo, isso não quer dizer que você não terá de posteriormente pensar e elaborar a resposta por conta própria. Você só estará livre de pensar caso a resposta seja algo meramente factual. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você faz uma resposta ao professor, quando fala professor, seja o professor mesmo ou o autor de algum livro. Quando você faz aquela resposta e é lhe dado aquela resposta, você está tirando a sua responsabilidade de pensar sobre. Ao menos que seja um fato. Se for um fato, você não vai precisar de pensar sobre isso. Mas se não for um fato, você vai ter que buscar a resposta em outras fontes ou até mesmo no próprio livro. Então, o autor ele mostra 4 níveis de leitura. Nesses 4 níveis de leitura, você vai precisar dominar um nível primeiro para depois passar para o outro. Você nunca vai conseguir passar para um nível sem dominar os outros níveis de leitura. O primeiro nível de leitura é o elementar, que é aquele básico que todos nós sabemos, que é conhecer as palavras e saber entender as palavras e o significado das palavras. O segundo nível, que é o nível excepcional, é aquela leitura que fazemos como vamos comprar algum livro ou como vamos na biblioteca, que é ler o título do livro, ler a contracapa, saber o que o livro fala, qual o pensamento do autor do livro, qual que é a tese que o autor está defendendo naquele livro, e aquela folheada rápida que damos para saber se queremos o livro sim ou não. O terceiro nível, que é o nível analítico, é quando você já consegue entender qual a tese tratada no livro e o raciocínio que o autor tem sobre o tema tratado. Mas cada livro e cada tema existe uma velocidade de leitura e um tipo de leitura diferente. E é lendo o nível analítico que é o que ele mais gasta. O que ele mais gasta no livro é falando sobre esse nível, que você vai entender qual o tipo de leitura e qual a velocidade de leitura que você vai ter para cada tema de cada livro, seja um livro histórico, um livro filosófico, um livro sociológico. E o quarto e último nível, que é a leitura sintópica, que é quando você vai conseguir entrar na conversão dos pensamentos dos autores. Você vai conseguir achar um ponto de convergência e um ponto de divergência entre os autores. Quando você pegar um livro para ler, você vai conseguir colocar um autor para debater com outro autor. E você entrar nessa conversa também fazendo perguntas para os autores. Esse nível é o nível mais importante, porque é através desse nível que a gente vai conseguir fazer uma monografia, um artigo bem feito, através dessa crítica da tese e do pensamento do autor de cada livro. Então, depois desses níveis todos, se você ainda não entendeu o livro ou está achando o livro complexo, você deve abandonar o livro? Adler, ele diz que não. Se você não entendeu o livro direito, se você está achando o livro difícil depois disso tudo, é porque você ainda não se esforçou bastante para entendê-lo. Bem, o prefácio do livro Como Ler Livros, quem fez foi José Moninazzi, que foi um escritor brasileiro e um crítico literário.
Ele tem também uma apresentação em um vídeo no YouTube na qual ele fala sobre o livro e a importância desse livro para a vida intelectual. Um vídeo que pode ser encontrado no YouTube, que nós vamos deixar o link na descrição. Naser faz uma crítica à categoria de livros práticos, que é onde se encaixa o livro Como Ler Livros, do Adler. Ele diz que essa categoria não deveria nem existir, pois até livros práticos são manuais teóricos de como fazer algo. Nessa palestra, que você pode encontrar o vídeo no YouTube, Naser afirma ser o livro um manual técnico de leitura, quanto um estudo ontológico sobre a natureza de leitura. Bem, no final do livro, logo na página 349, você vai encontrar uma lista de leituras recomendadas pelo autor. São livros que, segundo ele, estão acima da nossa compreensão e estão em ordem alfabética. Lista de leituras recomendadas. Nas páginas seguintes, o leitor encontra uma lista de obras cuja leitura vale a pena. Falamos muito sério quando dizemos que sua leitura vale a pena. Ainda que nem todos os livros listados sejam clássicos, em qualquer acepção comum do termo, todos irão recompensá-lo pelo esforço que você fizer para lê-los. Todos esses livros estão acima da compreensão da maioria das pessoas. Acima bastante, de todo modo, para forçar a maioria dos leitores a ampliar seus horizontes a fim de entendê-los e apreciá-los. Claro que é esse tipo de livro que você deve procurar se deseja melhorar sua capacidade de leitura e, ao mesmo tempo, descobrir as melhores coisas que foram pensadas e ditas em nossa tradição literária. Logo depois da lista, no apêndice B, o autor deixa alguns testes dos 4 níveis de leitura. Na página 365. Este apêndice oferece uma versão bastante resumida de exercícios de leitura feitos em estudos independentes ou em grupos de estudos. Claro que não é possível que a amostra ofereça um conjunto extensivo ou exaustivo de exercícios, como se espera encontrar ao fim de um manual ou livro-texto. Ela pode, contudo, de algum modo sugerir como seriam esses exercícios e como aproveitá-los ao máximo. O apêndice contém exercícios curtos e testes para cada um dos 4 níveis de leitura. No primeiro nível de leitura, a leitura elementar, os textos usados são notas biográficas a respeito de 2 autores, incluindo em Great Books of the Western World, Clássico do Ocidente, John Stuart Mill e Isaac Newton. No segundo nível de leitura, a leitura inspecional, os textos usados são os índices de matérias de 2 obras incluídas em Great Books of the Western World, A Divina Comédia, de Dante, e A Origem das Espécies, de Darwin. No terceiro nível de leitura, a leitura analítica, o texto usado é o próprio Como Ler Livros. No quarto nível de leitura, a leitura sintópica, os textos usados são passagens selecionadas de outras 2 obras incluídas em Great Books of the Western World, A Política, de Aristóteles, e O Contrato Social, de Rousseau. Provavelmente, o leitor achará que as amostras de exercícios dos 2 primeiros níveis são mais familiares e convencionais do que os 2 últimos 2 níveis. Este apêndice, ao contrário de um manual elaborado, serve apenas para reforçar e esclarecer as distinções entre os vários níveis de leitura e as diferenças entre os diversos tipos de livros. Não é papel dele servir de livro de exercícios, abrangente e intensível. Obrigado a todos, tenham um bom proveito de tudo e logo mais teremos um pouco mais de explicações e um pouco mais de aulas sobre esses temas tratados por aqui. Bem, esperamos que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse livro e sobre como ter uma leitura mais importante e mais madura. E vamos deixar embaixo no link, o link para comprar o livro Como Ler Livros, o link do meu livro, um livro sobre crônicas, e também curtam a nossa página que vocês vão achar no Facebook como Capital Life, mas nós somos o grupo de estudo CN. Lá na página você vai entender um pouco melhor sobre isso e vamos deixar o link do nosso site também nas descrições.